Hi, my name is Preston Gillum, and I'm recording with you from Fort Worth, Texas. Meu nome é Preston Gillum e eu estou aqui na cidade de Fort Worth, no estado do Texas, nos Estados Unidos. And I am honored to be a part of this recording, and I'm thankful to Willie for the translation. E para mim é uma honra fazer parte desse grupo, né, de gravações e ter o Willie como meu tradutor. You know, when we think about our Christian life, there are some very practical things that we must understand. E quando nós então tratamos da questão da vida cristã, existem algumas coisas práticas que são muito importantes que nós as conheçamos. Certainly there are intellectual concepts that we need to grasp. Com certeza existem também alguns conceitos intelectuais que nós temos que compreender. But if we never take the next step and transfer what is in our head into our heart and into our life, we fail. Mas se nós não fizermos aquele passo seguinte, que é pegar aquilo que está no nosso intelecto, nas nossas ideias, e trazer para o nosso coração e aplicar na nossa vida, nós vamos fracassar. And so what I would like to talk about today is the biblical concept of the flesh. Então, o que eu quero conversar com vocês hoje é o conceito bíblico acerca da carne. There are two ways that we can live our lives according to the Bible. De acordo com a Bíblia, existem duas formas pelas quais nós podemos tentar viver a nossa vida. The Bible says that we either walk after the flesh or in the Spirit. A Bíblia fala que nós podemos viver ou de acordo com a carne ou viver no Espírito. There are only these two ways. There are not three, and there's no spot in the middle in between these two. E na realidade existem somente essas duas maneiras, não existe uma terceira maneira e não existe nada entre uma e a outra. Many people believe that they go through the bulk of their life kind of coasting in a neutral position. Muitas pessoas acreditam que elas conseguem viver a sua vida como se fosse mais ou menos no meio dos dois, assim. Eu não estou lá, eu não estou cá, mas então eu estou no meio. And then there are those times where we sin in some fashion and we think of that as walking after the flesh. E existem aquelas pessoas que às vezes têm uma experiência que elas pecam em alguma área das suas vidas e pensam então que elas estão na carne. And then there are those times where we're very aware that the Holy Spirit is speaking to us or through us, and we think of that as walking in the Spirit. E também existem aqueles momentos da nossa vida em que nós temos experiências espirituais, ouvimos o Espírito Santo e aí pensamos, isso significa então andar no Espírito. And then everything in between is neutral. E aí nós achamos que tudo que há entre esses dois opostos ou polos opostos seria um território neutro. This is a subtle lie, though, and it's not true. E, no entanto, essa ideia, na verdade, é uma mentira muito sutil e, de fato, não é verdade isso. If the big bulk of our lives didn't really matter, then our faith wouldn't matter either. Então, se essa parte maior da nossa vida, que a gente pensa que passa entre esses dois polos, for uma coisa sem importância, então as coisas de Deus também não são importantes. And so what we must understand is that there are only two ways that we as Christians can live our lives. Então isso significa, o resumo disso é o seguinte, que nós temos que entender que existem apenas duas maneiras pelas quais nós vamos viver a nossa vida. Ou nós vamos viver de uma maneira ou de outra maneira. So we either walk after the flesh or in the Spirit. Então, ou nós vamos andar de acordo com a carne, ou nós vamos andar no Espírito. So let's begin to trace this matter of the flesh back into the Scriptures a little bit. Então vamos olhar um pouco nas Escrituras para a gente entender um pouco melhor o que é a carne. The term itself, flesh, has many different uses in the biblical text. Nos textos bíblicos, o termo carne tem vários significados. In fact, flesh has, I think, maybe 18 or 19 different uses in the Bible. A palavra carne, ela tem 18 ou 19 diferentes usos na Bíblia. Of course, the most familiar use of the term flesh would be to refer to flesh and bones. É claro que talvez o uso mais comum com o qual nós estamos familiarizados é o uso da carne como corpo físico, nosso corpo, nossos ossos, nossa pele, tecidos, etc. But the definition of the flesh that I would like to focus on today is this. Agora, a definição de carne que eu vou estar tratando hoje com vocês é o seguinte.
The flesh is those patterns that I have developed by living independently of God. A carne, então, trata-se daqueles padrões que eu desenvolvi, não é? Na minha tentativa de viver a minha vida independente de Deus. So the flesh is a system of habits for the way that I think, feel, and behave. Então, a carne, quando eu falo da carne, então eu estou falando de um sistema de hábitos que se relacionam à forma como eu sinto, como eu me comporto, como eu vivo. Every one of us has developed an intricate pattern of the flesh. Cada um de nós, sem exceção, desenvolveu um padrão muito complexo de atitudes da carne ou carnais. So we build these patterns through just normal life. E nós todos, então, desenvolvemos esses padrões na nossa vida normal do dia a dia. We can have these patterns burned into our brains through trauma. E esses traumas, ou melhor, esses padrões também podem ser adquiridos através de uma experiência traumatizante. Em outras palavras, pode ser do dia a dia, pode ser através de traumas. But at the core, the flesh is about living in my own power and strength as opposed to dependent upon God. Então, o ponto central é o seguinte, que viver na carne, ou a carne tem a ver com esses padrões, essas estratégias, onde eu vivo independentemente de Deus por meio das minhas próprias forças. The first time we begin to see this in the Bible, it's early on in the 3rd chapter of Genesis. A primeira vez que nós vemos isso acontecendo na Bíblia é bem no início da Bíblia, no 3º capítulo de Gênesis. And of course, this is where the story of Adam and Eve in the Garden of Eden occurs. E nós sabemos que então este capítulo fala de Adão e Eva no Jardim do Éden. And if you will remember, Eve is tempted by the serpent in the garden. E você se lembra que a Eva, ela foi tentada pela serpente lá no jardim. And there is a discussion that occurs between Eve and the serpent about whether or not they will really die if they eat from the tree. Então há uma conversa, não é, entre a serpente e Eva sobre o fato. A questão era a seguinte: será que a pessoa morre mesmo se ela comer daquela árvore, daquele fruto? And Eve tells the serpent, yes, the word from God is that we will die if we eat from the fruit of the tree. E Eva acaba falando para a serpente, sim, o que Deus nos falou é que nós morreremos se nós comermos desse fruto dessa árvore do conhecimento do bem e do mal. And Satan, disguised as the serpent, disagrees with her. E Satanás, então, disfarçado de serpente, ele discorda de Eva. And the serpent says, you won't die, that's a lie. E ele fala para ela assim, você não vai morrer, isso é mentira. In reality, what will happen is you will become like God. De fato, em realidade, o que vai acontecer, ele continua, é que você vai se tornar como Deus é. And therein is the real temptation that is spelled out in Genesis 3. E aqui nós vemos, então, qual é a verdadeira tentação que é demonstrada aqui no capítulo 3 de Gênesis. So the temptation wasn't the fruit on the tree, the temptation was to be like God. Então, a tentação, no caso, não era comer daquele fruto, a tentação passa a ser como Deus é. And why would that be tempting to be like God? Agora, por que seria uma tentação ser como Deus? Well, there are probably many reasons, but among them are these two. Talvez pudessem haver muitas razões, mas entre elas, duas são mais importantes. God is self-contained or self-sufficient, and He is independent. Em primeiro lugar, Deus ele se contém em si mesmo, ele é autossuficiente, e a segunda é que Deus é independente. And so the temptation in the garden was to become independent. Então a tentação ali no jardim do Éden para o ser humano foi a tentação de se tornar independente. And independence is at the core of every single sin that you can think of. E a independência, se você for pensar bem, é o âmago, é o centro, é o ponto nevrálgico de cada pecado que você puder imaginar. So regardless of how you and I are tempted, at the core is independence. Não importa a forma como você e eu possamos ser tentados, o ponto central da tentação é sempre a independência. So what happens after I live independently for a while is I build habits for living independently.
Então, o que acontece quando eu passo a viver de forma independente por algum tempo é que eu passo a desenvolver padrões de vida independente. And so I build these habits by being a lost person and thereby independent from God. E esses hábitos, então, esses padrões que eu vou desenvolvendo, me levam a... Can you repeat the last part? Yeah, I can build habit patterns for this behavior by being a lost person. Então, esses hábitos, não é? Esses padrões que eu vou desenvolvendo, eles têm a ver com o fato de que eu estou desconectado de Deus. Então, eu passo a viver de forma independente dele. But of course, I can live independently as a believer as well and build the flesh. Agora, o que pode acontecer também é que eu posso continuar vivendo de forma independente de Deus, mesmo sendo cristão, ou seja, vivendo de acordo com a carne. So every one of us has a unique pattern of flesh that we have constructed. Então, cada um de nós tem o seu padrão pessoal, digamos assim, carnal, seu padrão de formas de viver independente, de forma independente de Deus. Now, why would it be important for us to understand these habit patterns? Por que é importante para nós entendermos, então, quais são esses padrões de hábitos ou esses costumes que nós desenvolvemos? Again, there are many reasons, but two big ones that I want to mention. Existem vários motivos, mas eu quero especialmente focar dois. Whatever our fleshly patterns are, this is the way Satan will tempt us. Não importa qual seja o nosso padrão carnal, é naquela área que Satanás vai nos tentar. And if we understand what our fleshly patterns are, this will also tell us what kinds of things God will be working on in our lives. E se nós sabemos quais são, então, os padrões carnais da nossa vida, isso também vai nos ajudar a saber em quais áreas da nossa vida Deus deseja operar, que Ele quer trabalhar. The flesh, in other words, is a map for both temptation and spiritual transformation. Então, the flesh, you're saying, right? Yes. Então, a carne passa a ser um mapa, tanto para entendermos a tentação, para sabermos que a tentação virá ali, mas também é um mapa para a transformação espiritual. There are several ways that the Bible talks about the flesh. Let me give you some examples. A Bíblia fala da carne, desta carne que nós estamos falando, de várias maneiras. Deixa eu dar alguns exemplos para vocês. In Romans chapter 6:12, the Bible talks about letting sin reign. Em Romanos 6:12, a Bíblia fala sobre permitir que o pecado reine. And the scripture says, do not let sin reign in your body, that you would obey it. Ali na palavra, não é? Está dizendo o seguinte: não permitam, não deixem que o pecado reine em vocês, nos corpos de vocês, para que vocês os obedeçam. So there's clearly an idea of choosing and power in that verse. Então, nesse versículo, nós temos aí claramente uma ideia de escolha e também uma ideia de poder. This gets back then to our responsibility as believers. Então isso volta à nossa responsabilidade como cristãos. The next verse, Romans 6:13, says this. O próximo versículo, Romanos 6:13, diz o seguinte: Stop presenting yourself to sin. Ali o apóstolo diz o seguinte: deixem de apresentar, não apresentem mais a vocês mesmos para o pecado. So once again, you see in this passage the responsibility and power that we possess. Então aqui nessa passagem também mostra qual é a nossa responsabilidade e qual é o nosso poder. 3 verses later, Paul tells us to not become slaves to sin. Mas 3 versículos mais para frente, em Romanos 6:16, Paulo diz que nós não devemos nos deixar tornar escravos do pecado. And then over in Galatians chapter 5, there are 2 verses that capture the battle between flesh and spirit. E em Gálatas 5:16 e 17, esse texto trata um pouco da batalha que existe entre a carne e o espírito. So Galatians 5:16 and 17 says this. E essa passagem diz o seguinte: Do not
But I say, do not walk after the flesh, and you will not carry out the desires of the flesh. Então ele diz, não andem de acordo com a carne, e dessa forma vocês não satisfarão os desejos da carne. Because the flesh and the spirit are at war with one another. Porque a carne e o espírito estão em guerra um contra o outro. And so there is this battle that is occurring inside of us. It's a battle between flesh and spirit. Então existe essa batalha que está acontecendo dentro de nós, entre a carne e o espírito. Now, there is a great deal of misunderstanding about what the flesh is and what this battle consists of. E existe assim muita confusão acerca do que seja a carne e também acerca do que seja essa batalha entre a carne e o espírito. As this battle begins to unfold, it sounds as though the old self is back alive from the dead. E à medida então que essa batalha entre a carne e o espírito acontece dentro da pessoa, ela começa a pensar, então, a acreditar que o velho homem, não é, está vivo, continua vivo. It feels like there are these two very powerful entities at war within me. E a sensação que a pessoa tem é que existem essas duas entidades poderosas guerreando dentro dela. It seems like the new person that I am in Christ is warring against the old person that was crucified in Christ. Parece então que aquela nova pessoa que eu sou em Cristo está em guerra contra aquela velha pessoa que foi crucificada com Cristo. Satan would love for us to believe that the old person that was crucified in Christ is still alive. Satanás adoraria que nós acreditássemos que o velho homem que foi crucificado com Cristo ainda estivesse vivo. The reason that he would like for us to believe that the old self still exists is this. E o motivo pelo qual ele gostaria muito que nós continuássemos acreditando que o velho eu ainda existe é o seguinte motivo. If the old man, that is the person I was before I became a believer, is still alive, E o motivo é o seguinte, se o velho homem, aquela pessoa que eu era antes de ter a minha experiência com Cristo, ainda estivesse vivo, then I don't need to be tempted by the devil. I will sin on my own. então eu não preciso ser tentado pelo inimigo, se isso fosse verdade, eu vou pecar por mim mesmo, a partir da minha própria natureza pecaminosa. You see, not only did everything that God couldn't stand about my old sinful ways get crucified, Nós temos que entender então que não foi apenas aquelas coisas que Deus não gostava que haviam em mim que foram crucificadas, but the energizing force, the person behind that sin was crucified. mas a força, a energia que gerava os pecados que desagradam a Deus também foi crucificada naquele momento. Of course, there are a lot of verses that talk about this, but Romans 6:6 is probably the most familiar. Muitas passagens falam sobre isso, mas provavelmente o texto de Romanos 6, versículo 6, seja o mais conhecido. It says, knowing this, that our old self was crucified in Christ. Então a palavra diz o seguinte, sabendo que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo. And it goes on to say then that the old self no longer lives. E continua dizendo que aquela velha natureza não existe mais. So that part of me that loved to sin and loved to be independent from God was dealt a fatal blow at the cross. Então, aquela parte de mim que gostava de pecar, que gostava de viver independente de Deus, aquela parte do meu ser foi fatalmente atingida e foi morta na cruz de Jesus. And not only was that old self crucified with Christ, but Romans says it was buried in Christ. Agora, não apenas aquela velha natureza foi crucificada com Cristo, ela também foi sepultada com Cristo, diz em Romanos. What passage is that? Romans 6:6 and the verses following through about verse 11. Então, é Romanos 6, começando no versículo 6 até o versículo 11. And the only life that we know of that has resurrection life is Jesus Christ. E a única vida que nós sabemos que ressuscitou, que tem o poder de ressurreição, é a vida de Jesus. The old man does not possess resurrection life. Então veja, o velho homem não tem poder para ressuscitar. So everything about me that loved to be independent and rebellious toward God was killed in Christ
at Calvary. Então tudo aquilo que havia em mim, que gostava de viver no pecado, de viver independente de Deus, foi crucificado e morreu com Cristo lá no Calvário. And what was raised up in Christ then was a brand new person. E a pessoa que ressuscitou com Cristo, então, é uma pessoa totalmente nova. And that new person has a new heart and a new desire to walk and please God. E essa nova pessoa tem um novo coração, tem um novo desejo de caminhar, de viver uma vida agradável a Deus. So back to the battle that exists inside me then. Então vamos voltar a falar um pouquinho então sobre essa batalha que existe dentro de mim. The new man that I am in Christ, I'm very clear about that. Eu tenho bastante clareza sobre a nova criatura que eu sou em Cristo. But where is the battle? What's the source of that side of this dark energy? Então, mas onde então é que acontece a batalha? Qual é a origem da força, digamos, tenebrosa que dá origem a esse conflito? It's what the Bible calls flesh, É o que a Bíblia fala de carne, which is completely different thing than the old man that got crucified in Christ. A Bíblia chama isso de carne, que é algo completamente diferente daquela velha natureza que foi crucificada com Cristo. The flesh are patterns that I built for behaving or following after the old man. A carne, então, são os padrões, são os hábitos que eu desenvolvi para viver de acordo com o velho homem. So I have been crucified with Christ. Então, eu fui crucificado com Cristo, Nevertheless, I live, e não vivo mais eu, but Christ lives through me. mas agora é Cristo quem vive em mim. And the life that I live by faith, E a vida que eu vivo pela fé, I now live through the strength of the Son of God. eu a vivo pelo poder do Filho de Deus. This is, in essence, walking in the Spirit. E, em essência, é isto que significa andar no Espírito. I make a decision on a regular basis, moment by moment, to depend upon the power of the Holy Spirit. Eu tomo a decisão, momento após momento, de depender do poder do Espírito Santo. The converse of that is actually true as well. O contrário disso também é verdadeiro, também é possível. I can still be a new person in Christ, Eu posso, mesmo sendo uma nova pessoa em Cristo, but instead of depending upon the Holy Spirit as I walk through life, ao invés de depender do Espírito Santo à medida que eu vivo a minha vida, I can revert back to these patterns of the flesh that I have built and walk after that. eu posso continuar vivendo de acordo com aqueles padrões carnais que eu havia desenvolvido e continuar vivendo de acordo com eles. So these patterns are developed as I try to get my needs met my way. Então, esses padrões, eles foram desenvolvidos à medida em que eu tentava suprir as minhas necessidades do meu jeito. So, for example, one of the needs that I have, it's a God-given need, is I need to be accepted. Por exemplo, uma das necessidades que eu tinha, e uma necessidade dada pelo próprio Deus, era a necessidade de ser aceito. But what if I have experiences in life that tell me that I'm not accepted? Agora, imagine o que acontece se eu tenho experiências na minha vida que me levam a sentir que eu não sou aceito pelas pessoas. I can begin to believe that I'm not accepted, but I'm rejected. Eu posso então começar a acreditar que eu não sou uma pessoa aceita, pelo contrário, que eu sou uma pessoa rejeitada. I can come to this belief because something bad has happened to me. Eu posso chegar a essa crença porque talvez alguma coisa negativa tenha acontecido comigo. So, for example, if my wife were to leave me, I would conclude that I was rejected by her. Exemplo, vamos imaginar que a minha esposa me deixasse, eu poderia chegar à conclusão de que eu havia sido rejeitado. In this example, this would be very traumatic. E esse exemplo seria um exemplo assim traumatizante. And that trauma would burn into my patterning that I'm rejected. Então esse trauma poderia marcar-me profundamente com a ideia de que eu sou uma pessoa rejeitada. And because of the powerful nature of an experience like that, E por causa da natureza poderosa de uma experiência como esta, I will then begin to behave, think, and feel like a rejected person. eu começaria então a me comportar, a pensar e a sentir
a me sentir como uma pessoa rejeitada. And unless I understand how to think differently, I'll continue to reinforce those things. E a não ser que eu aprenda a pensar de forma diferente, eu provavelmente continuaria reforçando esses padrões de pensamento, de emoções e tudo mais. And as I reinforce this behavior, thought, and emotion, I strengthen those habits. E à medida então que eu reforço esses comportamentos, esses pensamentos, eu apenas estaria fortalecendo eles ainda mais. Can you give like an example of what kind of behavior would derive from such a belief? Eu estou perguntando que tipo, para ele explicar qual seria um comportamento, por exemplo, que alguém poderia fazer como consequência dessa crença. So if I feel like I'm a rejected person, I could behave in some ways like this. Por exemplo, se eu me sentisse então como uma pessoa rejeitada, essas seriam algumas maneiras, alguns comportamentos que poderiam surgir da minha vida. We hear about people who build new relationships on the rebound. What do you mean by on the rebound? They As a jump. compensation? Yes, they compensate for for a wife who left them by finding another woman and having, an affair Yeah. or something, a one-night stand. Exemplo, vamos supor, às vezes uma pessoa, imagine uma pessoa que tenha passado por essa experiência, a esposa o abandona e ele se sente rejeitado. Um comportamento, uma consequência poderia ser que ele resolve, então, em contrapartida, também encontrar uma outra pessoa e ter um caso com uma outra pessoa para compensar por essa sensação de rejeição. Somebody else would respond by isolating themselves because they're fearful of the rejection. Talvez outras pessoas responderiam a esse tipo de situação se isolando de tudo, de todos, com medo de serem feridas novamente. Another person would go shopping all the time to try to dress better, look better, and feel better. Talvez outra pessoa, como compensação, vai sair às compras para se vestir melhor, para ter uma aparência melhor, para compensar aquela situação. Somebody else would begin to drink too much or smoke more. Talvez outra pessoa iria começar a beber demais ou a fumar para compensar aquilo tudo. Other people would try to ease this pain by overeating. Outras pessoas talvez pudessem tentar minimizar a dor dessa sensação de rejeição comendo em excesso. And each of those behaviors become part of my fleshly patterning as well. Então cada um desses comportamentos ao longo do tempo vai começando a fazer parte dos padrões carnais que vão sendo desenvolvidos. These are obviously negative or socially unacceptable ways to deal with a traumatic event. É claro que tudo isso que nós descrevemos aqui são formas, digamos assim, socialmente não aceitas, digamos assim, de se lidar com uma experiência traumatizante. But not all patterns of the flesh are as ugly as the one I just talked about. Agora, nem todos os padrões carnais são tão, digamos assim, desagradáveis como estes que eu acabei de descrever. There are patterns of the flesh that are very sought after and socially acceptable. Existem padrões carnais que são bastante aceitáveis socialmente e bastante, digamos assim, buscados, praticados pelas pessoas. If you'll remember, the title of the tree that Eve ate the fruit from in the garden Se você se lembrar o nome daquela árvore da qual Eva comeu o fruto, was the tree of the knowledge of good and evil. o nome da árvore era Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal. So in other words, sin can be both evil and good. Então nós temos que entender que o pecado pode ser tanto uma coisa má, mas também pode ser uma coisa boa. The deeds of the flesh, or the works of the flesh, can appear both evil and good. Então as obras da carne, elas podem ter uma aparência má, mas elas também podem ter a aparência boa. So there are basically three categories of flesh. Então existem basicamente 3 categorias de carne. There are those patterns of behavior, thought, and emotion that are ineffective. Ineffective. They don't work. Então existem aqueles padrões, não é, you said emotions, behavior and Thought, Thoughts. emotion, behavior. Pensamentos, emoções e comportamento que são ineficazes, ou seja, são padrões carnais que não funcionam. And so, for example, I can try
very hard to be accepted. Por exemplo, eu posso tentar me esforçar muito para ser aceito. I can, dress in certain ways, be stylish. I can live in the right neighborhood. Por exemplo, eu posso me vestir bem, ter as roupas da moda, ou morar num bairro legal. And yet, inside, I still feel as though I'm not accepted. Porém, apesar desses esforços todos, dentro de mim, eu continuo sentindo que eu não sou aceito. Eu continuo sentindo rejeição. So in this sense, I have built patterns of the flesh, but they haven't worked for me. Então, o que aconteceu nesse caso é que eu desenvolvi padrões da carne, mas esses padrões não funcionaram. And I think this probably is the case for about 7 or 8% of the population. Eu acredito que esse é o caso assim, de uma porção pequena da população, 7 ou 8%. The second category of the flesh are those patterns that are effective, they work. Agora, os outros padrões, um segundo tipo de padrão, é aquele que é eficaz, ou seja, é o padrão carnal que funciona. When people talk about a person who has effective flesh, they'll use these sorts of terms. Quando uma pessoa fala a respeito de alguém que tem padrões eficazes, padrões carnais eficazes, é mais ou menos assim que essa pessoa vai ser descrita. This is basically a person whose life works for them. É uma pessoa que tem uma vida legal, a vida daquela pessoa funciona bem. They're a good worker. São bons trabalhadores. They're a dependable person. São pessoas em quem se pode confiar. When they are faced or when they're given a project to do, they get it done and do it well. Quando essas pessoas recebem um projeto para trabalhar ou algo para cumprir, elas trabalham direitinho, elas cumprem dentro do prazo. They're a good friend, a good neighbor, and so on. São bons amigos, são bons vizinhos e aí por diante. If you ask this person to tell them about themselves, they'll say, I'm okay. E se você perguntar, e daí, me fala de você, como é que você é? Eu estou tranquilo, minha vida tá boa. There are some things that don't work in my life, but overall it really pretty well works. Tem algumas coisas que não estão 100% na minha vida, mas no mais está tudo ótimo. And this is the majority of the population. E a maioria da população está dentro dessa categoria. This is somewhere in the 85 to 90% of us. Cerca de 89, 90% das pessoas estaria dentro dessa categoria de padrão carnal. Then the third category of the flesh is what I call exceptional flesh. E a terceira categoria de carne é aquilo que eu chamo de excepcional. These are people who have patterns that all of us admire. Essas pessoas são aquelas que têm padrões desenvolvidos que todos nós admiramos. These are people who possess a great deal of self-confidence. São pessoas que têm uma boa dose de autoconfiança. They don't hesitate to say, I can get this done. São pessoas que não hesitam nem um pouco em falar, olha, eu consigo dar conta disso. You can depend on me. Olha, você pode depender totalmente de mim que eu dou conta disso. Sometimes people like this are accused of being arrogant. Algumas vezes, pessoas que têm essa atitude, esse tipo de padrão carnal, elas às vezes são acusadas de serem arrogantes. But that is not a good description. Mas não é realmente uma boa descrição dessas pessoas. Arrogance is actually a cover-up for people who have ineffective flesh that doesn't work. Na verdade, a arrogância é uma característica das pessoas que têm uma carne ineficaz, ou seja, padrões carnais que não funcionam. The person with exceptional flesh isn't compensating, they really are that capable. As pessoas que têm esse tipo de carne, de padrão carnal excepcional, elas não estão fingindo coisa alguma, elas são realmente capazes. And so I want a person like this to be my doctor, for example. Então eu quero uma pessoa dessas para ser o meu médico, por exemplo. I want someone like this to be my airline pilot. Eu quero que uma pessoa desse tipo seja o piloto do avião onde eu estou viajando. So if I'm going to require surgery, então, por exemplo, imagine que eu tenho que fazer uma operação.
I don't want a doctor who can just get the job done. Eu não quero simplesmente um médico que mais ou menos consiga terminar a tarefa. I'm looking for a doctor who can deliver an exceptional result. Eu quero um médico que possa realmente não apenas fazer o seu trabalho, mas fazer o seu trabalho de forma excelente, excepcional. And so the person with exceptional flesh has a high degree of self-reliance. Então a pessoa com essa carne excepcional, ela tem uma alta dose de autodependência ou de autossuficiência. And we can have these various kinds of flesh in general life. Nós podemos então ter esses diferentes tipos de carne, não é, na vida e em geral. We can have these types of flesh within our families. Nós podemos ter esse tipo de carne, de manifestação da carne dentro das nossas famílias ou no público, no mundo ao nosso redor. And certainly then there is a fleshly pattern that I have for myself as an individual. E com certeza existe então um padrão carnal que eu desenvolvi, que é o meu padrão carnal individual, pessoal. And I can bring these fleshly patterns then to my life in the church. E é possível, inclusive, eu trazer esse padrão carnal para a minha vida na igreja. In fact, oftentimes in the church we find people with exceptional flesh. E com frequência o que acontece na igreja é que nós encontramos pessoas que têm essa carne, esse padrão de carne excepcional. They're really good at reading their Bible and praying and acting like a Christian. Elas são pessoas assim que têm excelentes capacidades de leitura da Bíblia, de oração. Can you say again the end? Reading the Bible, praying, acting like Christians. Então eles leem a Bíblia, eles oram e realmente agem como cristãos. In other words, these people look like really good Christians. Então essas pessoas, elas parecem ser cristãos assim fantásticos, excepcionais. And what we often do in the church E o que nós fazemos com frequência na igreja is we hold a person up like this as a model and say all the rest of us should behave like this person. Então o que acaba acontecendo na igreja é o seguinte: nós olhamos para uma pessoa como essa e falamos, uau, essa pessoa é modelo, todos nós deveríamos viver como essa pessoa vive. And while this person is behaving well, doing all those things that Christians are supposed to do, E enquanto essas pessoas excepcionais, continuam se comportando bem, fazendo tudo aquilo que um cristão deveria fazer, the real question is, why are they doing what they're doing? What's the motivation? a pergunta real que deveria ser feita é a seguinte: por que essas pessoas vivem da forma como elas vivem? Qual é a sua motivação? So if I'm going to be a part of your local church, Então, por exemplo, se eu vou fazer parte da sua igreja local, and if I can pray right and read my Bible right and act right, you're going to pay me off with acceptance. You're going to give me acceptance. então se eu for fazer parte da sua igreja e eu sou excelente na Bíblia, na oração, no meu trabalho como cristão, provavelmente o que vai acontecer como resultado? Eu vou ganhar a sua aceitação. I can behave in this way. Eu posso ser capaz de me comportar dessa maneira. I can actually demonstrate the characteristics of the fruit of the Spirit. Eu posso até mesmo demonstrar as características do fruto do Espírito: Love, joy, peace, patience, and so on. amor, paz, alegria, paciência e assim por diante. And I can fabricate those through effective flesh. E eu sou capaz até mesmo de produzir esses efeitos através dessa carne, desses padrões carnais eficazes ou excelentes. And you will accept me and love me as a result. E você vai me aceitar e vai me amar como resultado disso. But I can produce all of those things independently of God. Mas eu sou capaz até mesmo de produzir tudo isso que eu acabei de falar, independentemente de Deus. And if I were to interview you and ask you about my Christian life, you would say this. E se vamos supor, essa pessoa excelente que eu acabei de escrever, chegasse para você e falasse assim: olha, por favor, o que você acha da minha vida cristã? Oh, your Christian life is a tremendous success.
provavelmente você responderia: nossa, sua vida cristã é um sucesso tremendo. But if I were to interview God and ask him about my Christian life, he would say this. Agora, se eu perguntasse para Deus o que ele acha da minha vida cristã, Deus diria o seguinte: He would say it is an absolute failure. ele diria: olha, não passa de um total fracasso. And I would argue with him, and my case would be this. E eu provavelmente argumentaria com Deus, e a base desse argumento seria o seguinte: I would say, but I am praying, I'm reading my Bible, I'm talking the talk. então eu diria: mas Deus, eu oro, eu leio a minha Bíblia, eu faço todas as minhas obrigações. And because of all these things, look at all these people who love me. E por causa de tudo que eu faço, veja só como as pessoas me amam e me admiram. I hold a place of prominence inside this church. Veja, nessa igreja eu tenho uma posição de proeminência, uma importância dentro dessa igreja. But God would say, you have missed the point. Mas Deus iria dizer para mim: olha, você perdeu, você errou o alvo totalmente. The point is not what you do for me. O ponto central não é o que você faz por mim. The point is the motivation behind what you do. A questão central é a motivação que está por trás daquilo que você faz. And he would ask, did you trust the Holy Spirit as you did these things? E ele perguntaria: você estava confiando no Espírito Santo ao fazer todas essas coisas que você tem feito? Were you relying upon my strength or your own skills and talents? Você estava dependendo da minha força, do meu poder ou das suas próprias habilidades e talentos? And the answer would be this. E a resposta provavelmente seria a seguinte: I used my own talent and my own skill and my own intelligence to get what I wanted. eu usei meu próprio talento, minhas próprias habilidades, minha própria inteligência para conseguir aquilo que eu queria conseguir. And God would say that because I left him out as the motivation. E Deus me responderia provavelmente que, pelo motivo de eu ter deixado ele para fora dessa situação, All of those good things were really a failure. todas aquelas boas obras que eu estaria fazendo não passavam de fracasso. In fact, more pointedly, they are actually sinful actions. E para ser mais exato, todas essas boas coisas que eu estaria fazendo não passariam de atos de pecado. So you see, I can read my Bible and pray, and it can be an act of the flesh. Veja só, então é possível eu ler a minha Bíblia, orar, e essas atividades serem atividades da minha carne. I can preach a sermon, and it can be an act of the flesh. Eu posso pregar um sermão e esse sermão não passar de ato da carne. The critical variable is, am I depending on the Holy Spirit or not? A questão principal aqui é: estou dependendo ou não do Espírito Santo? If I am depending on the Spirit, then I'm walking in the Spirit. If not, I'm following after the flesh. Se eu estou dependendo do Espírito, eu estou andando no Espírito. Caso contrário, eu estou andando de acordo com a carne. So now we're back to where we began, that a Christian can only live two ways, either after the flesh or in the Spirit. Agora nós voltamos no início, quando eu falei que um cristão só pode viver de uma ou outra maneira, mas não as duas, ou andando no Espírito ou de acordo com a carne. And so you see, while the Christian life is a life of dependence upon the Spirit, Então, a vida cristã, ela é uma vida de dependência no Espírito Santo. it is also a very active life of my choosing. Também é uma vida muito ativa no que se refere às minhas escolhas. I must choose whether I walk after the flesh or in the Spirit. Eu tenho que escolher se eu quero caminhar no Espírito ou se eu quero caminhar de acordo com a carne. Before we move on to another point, let me talk a moment more about effective flesh. Antes de eu continuar num outro assunto, deixa eu falar mais um pouquinho sobre essa carne eficaz ou efetiva que eu falei agora há pouco. Oftentimes we are tempted to try to improve the flesh. Às vezes, com frequência, nós tentamos melhorar a carne. We will take people whose
whose lives are not working for them, Nós vamos, por exemplo, uma pessoa que nós conhecemos que está tendo problemas e dificuldades na sua vida. and we'll pair them with a person who has effective flesh. A gente vai, né, pegar essa pessoa que está fracassando na sua vida, vamos colocá-la em contato com alguém que tem um padrão carnal eficaz, que está funcionando. And we will tell the person whose life isn't working, be more like this person, and we will love you and accept you. E aí nós pegamos aquela pessoa que está fracassando, colocamos ela junto com essa outra pessoa e falamos para ela, olha, seja mais parecida com aquela pessoa, e aí nós vamos amar e vamos aceitar você. And while behavior may improve, nevertheless, all we're doing is improving flesh. E apesar que talvez até o comportamento daquela pessoa possa até melhorar, o que nós estaremos fazendo no final de contas vai ser simplesmente tentando melhorar a carne. There is no redemptive value in the flesh. Veja, não há qualquer poder de redenção na carne. God has only one solution for the flesh. Deus tem apenas uma solução para a carne. Do not live by the flesh. Não viva mais de acordo com a carne. Walk in the power of the Spirit, and you will not carry out the desires of the flesh. Ande no poder do Espírito Santo e você não vai satisfazer os desejos da carne. Now, when we come back, I would like to spend some more time talking about the practicalities of how I walk in the Spirit. E na segunda sessão nós vamos falar um pouquinho mais sobre aspectos práticos de como é que nós podemos andar no Espírito. Thank you. Obrigado.